Na aula de hoje, você vai estar aprendendo como estar cadastrando de forma multiusuário. Você vai estar aprendendo como estar pegando informações de um list box e salvar em uma planilha externa. Isso vai possibilitar que você possa estar utilizando o mesmo arquivo que outra pessoa e salvando informações em uma base de dados, a qual pode estar recebendo informações de qualquer outra pessoa que possa estar utilizando o mesmo arquivo. Se você está precisando aprender como criar um cadastro multiusuário no Excel, essa playlist está sendo feita para você. Passo a passo estou lhe ensinando como criar um formulário multiusuário no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Então lembre-se que eu estou trabalhando com dois arquivos Excel. Um deles, que é o BD Controle, é o arquivo aonde eu estou armazenando os dados. E o arquivo chamado controle é o arquivo a qual contém o formulário e os códigos VBA. Então vamos aqui em BD Controle, ó, vou dar um duplo clique sobre ele. Lembre-se que esse arquivo está protegido com senha. A senha 123. Vou dar um OK, vou clicar em não e eu tenho acesso aqui à minha base de dados. Então vou colocar aqui o ID. Os demais campos depois a gente vai estar os preenchendo. O que eu vou estar lhe ensinando é como salvar informações em um arquivo externo e que possa salvar de forma multiusuário. O que isso quer dizer? Eu vou estar salvando informações em um arquivo a qual outras pessoas também podem estar salvando. Se por acaso mais de uma pessoa tentar salvar no mesmo exato momento, uma delas será impossibilitada. No entanto, não gerará erro no nosso código. Simplesmente ela será notificada para que tente novamente. Então dessa forma a gente vai conseguir contornar os erros que podem ocorrer quando utilizamos o Excel de forma multiusuário. Então vou salvar aqui essa alteração e lembre-se, a partir da segunda linha eu quero estar salvando informações na minha planilha 1 desse arquivo chamado BD Controle. Vou fechar aqui o arquivo e vou abrir aqui o controle, ó. Vou dar um duplo clique sobre ele. Esse arquivo a qual ainda não protegi com senha. E um detalhe interessante, uma coisa que eu quero que você se atente é que esse arquivo pode ser aberto em várias máquinas. Independente de quem abriu primeiro, eu vou conseguir salvar informações na minha base de dados, porque essa base de dados sempre estará fechada. Só no momento que eu realizar algum comando para estar salvando, excluindo e atualizando, ele vai abrir a base de forma como administrador. Toda consulta que eu realizar, eu sempre vou abrir a minha base de dados como leitura. Então dessa forma eu vou conseguir trabalhar e tentar evitar erros trabalhando dessa forma, protegendo a minha base de dados, só abrindo de forma como administrador quando realmente for necessário. Então vamos lá, ó. Observe o que eu estarei fazendo, ó. Vou chamar o formulário e como é que ele está funcionando nesse momento, ó. O campo ID, observe que ele está protegido. Eu coloquei o meu loquete como true, ou seja, eu não consigo digitar textos dentro dele. Eu consigo até clicar dentro do campo, mas eu não consigo preencher o campo. Então vou passar uma informação aqui qualquer, só para que você entenda a minha lógica do que eu vou estar lhe ensinando a partir de agora, ó. Ao clicar nesse botão incluir, eu preciso estar liberando o botão cadastrar, que é o nosso botão confirmar. Para quê? Para que eu possa estar salvando informações na nossa base de dados. Então nesse momento o botão cadastrar ainda não está sendo liberado. Outra coisa que eu quero que você entenda é que eu vou salvar várias informações ao mesmo tempo. Então eu posso ter aqui 2, 3, quantos existem eu quero listados nesse list box. Quando eu clicar no cadastrar, ele vai cadastrar tudo de uma única vez. Então por isso que eu criei essa tela nesse formato, porque é muito mais interessante que eu abra o banco de dados apenas uma vez e lance várias informações de uma única vez, do que eu fique abrindo a cada vez que eu quiser realizar um cadastro. Então dentro dessa proposta a gente está trabalhando com essa tela. Então se você entendeu já o conceito, agora vamos para a parte prática. É muito importante que você possa ter assistido a aula 1, aula 2 e aula 3, porque eu vou trabalhar com todas aquelas estruturas e vou fazer as adaptações necessárias. E claro, vamos criar um comando aqui do zero para que a gente possa estar cadastrando as informações. Mas toda a estrutura eu já listei na aula 1, na aula 2 e na aula 3. Então o que eu estarei fazendo? Vou fechar aqui o formulário, vou na guia desenvolvedor,
Visual Basic, exibir Project Explorer. O nosso formulário é esse, Userform 1. Lembrando que eu vou disponibilizar esse arquivo no site tribodigital.com.br. No site tribodigital.com.br você pode baixar o arquivo auxiliar. No primeiro comentário estará o link para que você possa estar acessando. Então o que eu estarei fazendo? Observe que eu vou dar um duplo clique no botão incluir, ou seja, quando eu clico no incluir, ele pega as informações das minhas textbox, inclui lá no listbox e em seguida limpa os campos. Então aqui abaixo eu vou estar informando mi.btn, que é o nome do nosso botão, btn, confirmar que é aquele botão a qual eu estou querendo liberar. .enable igual a true. Então dessa forma ele vai ficar liberado para que eu possa clicar nele e ele confirmar os cadastros. Antes disso eu preciso fazer o que? Observe, vou dar um duplo clique aqui no meu Userform 1. No início dessa playlist eu trabalhei com esse botãozinho onde de forma didática eu lhe mostrei como está verificando se o arquivo está aberto, como está acessando informações. Então eu lhe expliquei muito detalhadamente na aula 1, 2 e 3. Então vou dar um duplo clique nesse botão e o que eu estarei fazendo? Eu vou aproveitar essa programação, vou copiar toda essa programação, vou novamente selecionar a nossa page e vou aqui no nosso botão, duplo clique sobre ele e vou colar a mesma estrutura. Só isso vai resolver? Não, porque eu vou ter que fazer agora algumas ações necessárias. Então, por exemplo, abrir arquivo ADM. Vou selecionar essa rotina, vou clicar com o botão direito sobre ela e vou clicar em definição. Vai me mostrar o que ela faz. Então o que eu pensei? Eu vou estar primeiro lhe mostrando passo a passo como é que está funcionando essa rotina. Para quê? Para que depois eu possa estar fazendo do zero com você programando. Então, para que você entenda, eu não utilizei ainda a ação para estar salvando as informações, pegando as informações do listbox. Nesse momento, como é que está funcionando o código? Somente eu copiando e colando. É o que eu vou lhe mostrar agora do zero. Vou dar um duplo clique nesse botão e vamos colocar um ponto de opção aqui, Então vamos aqui fazer uma simulação de cadastro. Vou aqui no meu formulário, vou colocar informações quaisquer. Então lembre-se que nesse momento eu não estarei salvando as informações listadas nesse listbox, mas vou incluir aqui só para que você entenda o raciocínio lógico. Observe que eu vou preencher alguns campos, vou clicar no botão incluir, o cadastro está liberado desde o momento que eu cliquei na primeira vez no botão incluir. Ao clicar em cadastrar, observe, ele parou exatamente onde eu coloquei o ponto de opção. Então o que eu estarei fazendo? Caso você não saiba debugar um código, basta você colocar um ponto de opção aonde você queira, aonde, por exemplo, não seja declaração de variáveis. Aqui eu não consigo colocar um ponto de opção. Mas aqui, observe que eu vou conseguir aqui também, aonde eu quero. Observe, então eu vou tirar esse ponto de opções. E como é que eu debugo um código? Basta você pressionar a tecla F8. Então vou pressionar aqui a tecla F8. Ao pressionar o F8, eu vou ver o que é que o meu código está fazendo. Nesse momento, ele vai executar esse comando que está em amarelo. Então vou pressionar a tecla F8, observe, ele está verificando se o meu banco de dados existe. Como ele existe, ele continua fazendo a verificação logo abaixo. Agora está verificando se esse arquivo está aberto ou não. A minha base de dados está fechada. Se está fechada, ele vai passar por essa estrutura e vai executar esse comando. Observe, vai fazer a ação para verificar se o meu banco de dados está aberto ou fechado. E observe, toda essa estrutura eu já lhe ensinei passo a passo no início dessa série. Vou pressionar o F8 e agora vai entrar onde? No abrir arquivo ADM. Se por acaso a minha base de dados estivesse fechada, ele ignoraria esse comando e executaria o que estaria aqui abaixo desse else. Como a minha base de dados está fechada, ele vai executar esse comando para a gente. Vou pressionar a tecla F8 e observe o que ele vai fazer. Public sub abrir arquivo ADM. Ou seja, eu tenho uma rotina pública que eu posso estar manipulando dentro de todo o meu projeto. Então vou pressionar aqui o F8, observe o que é que ela faz. Workbooks.open, ou seja, eu vou abrir um livro. Que livro é esse? O meu disworkbook.pet concatenado com a variável banco dados. Banco dados armazena aqui o bd controle.xlsx. Vou pressionar a tecla F8 e observe, ele já abriu, observe aqui no cabeçalho, bd controle, ou seja, a minha base de dados já está aberta, ou seja, eu já estou com dois arquivos Excel em abertos. O arquivo que é o controle, o arquivo que contém o formulário, e o bd controle, que é o arquivo que armazena os dados. Com esse comando eu vou estar garantindo, eu vou estar ativando o bd controle, porque é nesse arquivo que eu vou querer salvar as informações. Então vou pressionar a tecla F8 e observe, ele vai lançar essa informação, programador Excel VBA, lá na minha célula A1. Então vou pressionar o F8,
Lembrando que dessa forma ele só vai lançar de forma didática. A partir do que você vai estar entendendo aqui, a gente já vai partir para o que realmente interessa. Como é que pega informações, vários registros de um Listbox e salva de forma multiusuária. Então, observe algo bem interessante, ó. Com essa estrutura, o que faz? Ó? Ela abre o arquivo no formato de administrador, já que eu estou passando o critério ó, read only como falso, ou seja, eu estou abrindo no modo escrita. Como eu vou querer salvar a alteração que eu acabei de fazer nesse arquivo, ó, observe que ele salvou programador Excel VBA na minha célula A1. Com esse comando aqui, eu vou estar fazendo o que? Eu vou estar fechando esse arquivo e salvando essa alteração. Ó. Então, se eu pressionar o F8, ó, observe que já fechou a minha base de dados. Então, se você observar, o que eu estou aberto nesse momento é quem? Apenas o controle. Ó. Então, voltando aqui ao nosso código, se eu pressionar o F8, ó, observe, ó, ele vai saltear essa estrutura, porque ela é falsa. Vou pressionar o F8 e observe, ó, vai também saltear essa estrutura, porque o caminho, o arquivo não existe, não vai executar esse comando, porque também não é verdadeiro essa verificação. Ó. Vou pressionar o F8 e observe, ó, F8 e parou o código por aí, ou seja, está funcionando toda a estrutura. Então, o que é que eu quero que você entenda a partir de agora é o que, ó, observe, ó, vou tirar esse ponto da opção, vou selecionar esse abrir arquivo ADM, ó. Eu vou ter que fazer uma modificação nele. O que eu pensei? Se por acaso você já assistiu alguma aula de Access aqui do nosso canal, você sabe que eu tenho uma rotina para estar acessando o banco de dados e no final do código eu utilizo uma rotina para estar fechando o banco de dados. Então dessa forma eu pensei também para fazer aqui no arquivo Excel. Então como é que eu faço isso? Ó? Vou selecionar essa rotina, clico no botão direito sobre ela e clico em definição. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Muita atenção aqui, ó. Abrir arquivo ADM. Não vou mais precisar desses comandos. Ó. Vou comentar os comandos que eu não vou precisar. Ó. Vou comentar este outro para que eu possa comentar. Primeiramente eu vou ter que clicar aqui no redefinir só para descarregar o formulário. Então recapitulando. Ó. Vou maximizar aqui o projeto. Vou localizar quem. Duplo clique nesse botão. Vou novamente selecionar essa rotina. Clico no botão direito sobre ela e clico em definição. Eu não consegui comentar naquele momento porque o formulário estava aberto. Ó. Então vou comentar esse código. Lembre-se que o que tiver em verde, o VBA interpreta como comentário. Então ele não vai compilar, ele não vai rodar esses códigos que estão em verde. Então para que você entenda, ó, com esse comando eu vou continuar abrindo o banco de dados, eu vou abrir no modo escrita, eu vou auto preencher com a senha que já está salva dentro do meu código, eu vou saltear aquela verificação onde me sugere que eu abra somente como leitura, ou seja, já passa por tudo isso de forma automática. Então com esse comando eu vou estar agora ativando quem? O arquivo que foi aberto. Então observe que o abrir arquivo ADM vai servir apenas para isso, apenas para estar abrindo o arquivo no modo escrita e ativando a planilha a qual eu vou querer que salve as informações. Já no abrir arquivo leitura, o que eu estarei fazendo? Na realidade eu vou manter esse código, vou apenas fazer o seguinte, ó, vou copiar esse comando e vou colar aqui abaixo. Lembre que eu não posso ter duas rotinas com o mesmo nome. Então observe, ó, vou chamar essa nova rotina de fechar arquivo ADM, ou seja, vai fechar o arquivo que foi aberto como administrador. Então o que eu preciso nesse comando? Ó? Observe que eu vou apagar tudo isso daqui e vou apenas manter esse código. Ah, Gleides, por que você vai fazer dessa forma? Bom, eu vou utilizar essa estrutura de abrir arquivo ADM e fechar arquivo ADM em todo o meu projeto, porque eu vou ter que cadastrar em várias abas diferentes, eu vou querer excluir, atualizar. Se eu não fizer dessa forma, toda vida que eu precisar abrir o banco de dados, toda vida que eu precisar fechar o banco de dados, eu vou ter que criar esse mesmo comando que eu estou salvando dentro dessas rotinas. Então, creio eu que vai ficar muito mais prático. Então, para que você entenda, ó, eu tenho aqui o abrir arquivo ADM e tenho agora o fechar arquivo ADM. O que ele faz? O abrir arquivo ADM, abre o arquivo e ativa ele. O fechar arquivo ADM apenas fecha o arquivo. Como essa variável, ó, banco de dados, quem é banco de dados? Ó? Se eu clicar sobre ela, clicar em definição, vai me mostrar que banco de dados é uma variável tipo global que está armazenando o BD controle.xlsx. Se eu clicar sobre ela e clicar em última posição, voltei para onde estávamos. Então agora, o que é que eu quero que você entenda, o que eu vou lhe ensinar realmente agora do zero. Observe, ó, para que eu possa estar cadastrando informação de forma multiusuário, eu vou clicar aqui em exibir, Project Explorer, duplo clique aqui no meu Userform 1 e vou dar um duplo clique no botão confirmá-lo. O que eu estarei fazendo? Ó? Não vou mais precisar dessa rotina com esse nome. Por enquanto eu vou comentar essa rotina. E o que eu estarei fazendo? Ó? Logo aqui abaixo eu vou criar uma rotina do zero juntamente com você. Ó. Subcadastral. Cadastrar
fornecedor. Então vamos lá, subcadastrar fornecedor. Como eu vou ter vários tipos de cadastro, então esse nome vai ficar bem intuitivo. Ó. O que é que esse comando deve fazer? Eu vou estar salvando informações em uma base de dados. Vou declarar uma variável chamada linha listbox e vou classificá-la do tipo integer, do tipo inteira. Vou declarar uma segunda variável chamada linha e observe que eu vou classificá-la do tipo long. Qual é a diferença da variável integer para a variável long? A variável long, como o próprio nome já sugere, salva números longos. E o que seria isso? Números aí pouco mais do que mais de 1 milhão de linhas. Então, para que você entenda, uma base de dados que tem mais de 32 mil registros, vamos arredondar para 32 mil. Então, uma base de dados com mais de 32 mil registros, uma variável do tipo long vai lhe atender. Então, como eu não vou incluir tantos registros assim no meu listbox, a minha variável do tipo integer vai me atender bem aos dados que estão listados nesse listbox. Já para estar salvando, como eu posso ter muitos dados já salvos, por isso que eu vou utilizar uma variável do tipo long. Observe que eu estarei ativando a plan que receberá os dados, que será a minha sheet de número 1. E vou utilizar o comando activate para estar ativando essas sheets. Vou utilizar a estrutura which, que quer dizer com, e estarei informando o nome do meu listbox, ó, list cadastro. A partir desse momento, você sabe perfeitamente que se eu colocar um ponto, eu vou acessar as propriedades de quem? Do list cadastro, ou seja, vou acessar as propriedades do nosso listbox. Vou utilizar uma estrutura de repetição, aonde vou dizer que a minha variável linha listbox vai partir do valor inicial, que é a contagem de linhas do listbox começa em 0. Então vai partir de 0 e vai até quanto? Vai até o meu ponto list count, até a contagem de itens listados nesse listbox. Como eu sei que o listbox sempre conta um valor a mais, eu vou colocar um -1. Então, para que você entenda, para que eu possa estar cadastrando o que tiver listado nesse listbox, eu preciso dessa estrutura para que ela parta do valor inicial e vá até a última linha listada nesse listbox. E estarei utilizando a nossa variável linha e agora eu preciso dizer para ela a partir de qual linha ela vai estar salvando os dados. Então aqui eu vou criar uma verificação para que eu possa saber a última linha preenchida. Então vou utilizar o comando workbooks. Lembre-se que eu estou utilizando um arquivo externo. Então workbooks, abro meu parênteses, vou informar a minha variável banco dados. Lembre-se que a variável banco dados armazena o nome do meu arquivo Excel. Ponto, vou utilizar o objeto sheets, abro parênteses, eu estou querendo pegar as informações de qual sheets? Da minha primeira sheets, então informo o número 1. Ponto range, que é o nosso intervalo. Abro parênteses, entre aspas duplas, aqui eu vou informar a coluna que vai me servir como parâmetro. Eu quero descobrir na minha primeira coluna, que é a coluna A, quantos registros estão salvos nesse momento. Então vou, entre aspas duplas, vou informar a coluna A, concateno com a propriedade rows.count. Então dessa forma eu vou contar eu estarei contando as linhas utilizando a coluna A como parâmetro e fecho o meu parênteses. E para que o meu cursor venha de baixo para cima e pare na última linha preenchida, vou utilizar aqui o ponto end, abro parênteses e vou utilizar o XLOOP. E para que eu possa estar informando que eu estou utilizando linhas como parâmetro, vou utilizar a propriedade row. Então dessa forma eu estou dizendo para o meu código que eu quero que você descubra a última linha preenchida. Como eu vou querer sempre salvar informações abaixo da última linha preenchida, eu preciso acrescentar após esse row mais 1. Então dessa forma eu sempre vou estar salvando informações abaixo da última linha preenchida. Então recapitulando, com esse comando eu vou descobrir a última linha preenchida da minha sheet número 1. Como eu não quero salvar em cima da última linha preenchida, eu quero sempre salvar abaixo da última linha preenchida, eu acrescento esse mais 1 no meu código. Então agora, o que é que eu preciso estar fazendo? Eu preciso estar informando a linha e coluna que receberá os dados que vierem do nosso formulário. Então, para que você entenda, para ser mais objetivo, vou copiar esse comando até aqui, ó. Copiei, vou colar esse comando e estarei informando o meu cells, ou seja, as minhas células, da onde? Da variável linha, vírgula, de qual coluna? Da coluna número 1, porque eu quero salvar informações a partir da variável linha, ou seja, a partir da última linha preenchida, mais 1. Então eu estou descarregando informações na minha próxima linha vazia da minha primeira coluna. E eu quero descarregar quem? Aqui a gente vai criar um ID autoincrementável. Então muita atenção aqui, ó, porque essa estrutura a princípio vai ser grande, porque eu estou salvando informações em um outro arquivo, ó. Então vou colar o comando
até aqui, vou utilizar o ponto application, ponto worksheet function, ou seja, eu vou estar acessando as coleções das fórmulas do Excel. Worksheet function ponto mass, ou seja, com a função máxima eu vou descobrir o valor máximo. Abro meu parênteses e agora muita atenção, ó. Vou copiar o comando até aqui para que a gente possa ser mais objetivos, ó. Copiei e vou colar aqui dentro desse parênteses, ó. Ponto columns, ou seja, eu quero descobrir alguma coluna utilizando como parâmetro, ó. Vou passar, por exemplo, a minha primeira coluna como parâmetro, ó. Fecho o meu primeiro parênteses e fecho o meu segundo parênteses. Então, se eu deixar somente dessa forma, eu vou descobrir o valor máximo. Mas como eu quero criar um ID autoincrementável, ou seja, sempre aquele ID que não se repete, eu vou acrescentar o mais um, ó. Vou dar aqui um Enter. Observe que o nosso código ficou de certa forma grande. Eu não sei se irá funcionar se eu fizer aqui uma quebra, mas vamos aqui fazer uma tentativa, ó. Vou fazer uma quebra, por exemplo, aqui, vou dar um espaçamento, um underline e vou dar um Enter, para que você possa ver todo o código, ó. Então vamos aqui tentar mais uma quebra, ó. Observe que eu tentarei fazer mais uma quebra, por exemplo aqui, ó. Vou dar um espaçamento, um underline e um Enter, ó. Então com todo esse comando eu estou utilizando para quê, ó? Com esse comando eu estou utilizando para criar o ID autoincrementável que será descarregado aonde? No nosso banco de dados, na nossa primeira sheet, a parte da primeira linha vazia da primeira coluna, ó. A princípio ele não reclamou, só vamos saber se vai funcionar após eu ter feito essas quebras, quando eu tiver realmente executado o código. Então, para que você entenda, se você entender o que eu vou fazer aqui, vai ficar muito mais fácil a gente replicar para as demais colunas. Então, após esse comando, o que é que eu devo estar fazendo? Vou utilizar a nossa variável linha e vou informar ela própria mais um. Por quê? Porque eu preciso mudar de linha, senão todas as linhas que estiver listadas no meu listbox sobrescreverão a primeira linha que ele descobriu que estava vazia. Então, com essa variável linha igual, linha mais um, eu sempre vou conseguir mudar de linha lá na minha planilha para que eu possa estar cadastrando informações que estiverem listadas nesse listbox, uma linha abaixo da outra lá na minha planilha. Para que possamos fechar a estrutura for, eu devo informar o meu next. Não é obrigatório, mas eu vou informar a variável que está acompanhando o meu for, que é o linha listbox. Então, para que você entenda, com essa estrutura, a gente vai estar fazendo aquele loop para que está percorrendo todas as linhas que estiver listadas nesse listbox e salvando na nossa planilha. Em seguida, vou utilizar a propriedade clean para estar limpando esse listbox. Vou informar a estrutura endWidth para fecharmos a estrutura width que eu havia aberto aqui no início, ó. E é interessante que eu possa estar alertando o meu usuário que o cadastro foi realizado, ó. Então, vou utilizar aqui, ó, no MSG Box. Entre aspas duplas, eu estarei informando, ó, cadastro realizado com sucesso. Fecho aspas duplas, vírgula. Vou utilizar aqui o VB Information, vírgula. Entre aspas duplas, aqui eu vou utilizar como título da mensagem o nome do nosso canal: Programador Excel VBA. E fecho aspas duplas. E creio eu que dá para testarmos. Para que a gente possa testar essa estrutura, o que eu estarei fazendo, ó? Observe, ó, muita atenção aqui, ó. Exibir, Project Explorer. Vou primeiramente lá no meu módulo. Vejamos se é o módulo 2, ó. Vou dar um duplo clique sobre ele. É exatamente esse, ó. Eu vou copiar essa rotina, ó. Abrir arquivo ADM. E vou voltar lá no meu Userform 1. Vou dar um duplo clique aqui no nosso botão. E o que eu estarei fazendo, ó? Vou apagar essa aspas simples e vou colar o comando que eu havia copiado, ó. Abrir arquivo ADM, ó. Vou copiar essa estrutura, vou colar aqui. E o que eu estarei fazendo, ó? Observe, ó. Fechar arquivo ADM. Ah, eu não lembro quem é fechar arquivo ADM. Seleciono a estrutura, clico no botão direito sobre ela e clico em definição. Vai me mostrar quem é fechar arquivo ADM, ó. Vou clicar onde esse cursor está piscando, clico em última posição e voltei para onde estávamos. Entre o abrir arquivo ADM e fechar o arquivo ADM, vai entrar quem? A rotina que acabamos de criar, ó, cadastrar fornecedor. Vou copiar o nome da estrutura, vou utilizar a nossa chamada call e o nome da nossa rotina, ó. Então, para que você entenda, ó, eu acho que ficou bem claro a você, ó. Eu preciso primeiro estar abrindo o arquivo, eu preciso estar salvando as informações e em seguida preciso estar fechando o arquivo. Ah, Gleidson, mas se por acaso nesse meio tempo outra pessoa estiver salvando, então ele não vai executar nada disso para a gente, já vai saltear para uma outra ação.
Então vou salvar aqui o que fizemos lá na minha base de dados. Observe que eu não estou com ela aberta, só estou com o controle e com o código VBA aberto. Ó. Se formos na pasta a qual contém o arquivo, observe, ó, vou lá em BD controle, observe que vou clicar sobre ele, somente leitura. No caso aqui vou clicar somente como leitura, observe que tem apenas uma informação. Como eu estou programando que salve sempre informações abaixo da última linha preenchida, provavelmente vai salvar na minha linha 2 e em diante. Ó. Então, observe que o meu cabeçalho, eu tenho aqui apenas um texto fictício, apenas para que você entenda. Ó. Se eu fechar aqui o meu arquivo, observe. Então, vamos aqui à prática. Ó. Vamos aqui passar informações quaisquer, só para estar ilustrando. Ó. O que eu quero que você entenda é a estrutura de salvar informações em um arquivo externo, a qual verifica se alguém está utilizando. Ó. Então, observe, ó, vou clicar aqui no incluir, vou colocar mais uma informação. Ó. Não é obrigatório, nesse momento eu preenchi todos os campos, eu não criei validações para essa situação. Então, vou clicar aqui no incluir e vamos colocar mais uma informação só para ilustrar. Cliquei no incluir e mais uma informação. Ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, Gleidson Pereira. Vou informar aqui uma informação qualquer e clico no incluir. Ó. Ou seja, eu tenho 4 registros. Se a nossa rotina funcionar, o que é que vai fazer? Ela vai salvar esses 4 registros lá na minha base de dados, vai estar fechando o arquivo e vai estar limpando em seguida o listbox e emitindo aquela mensagem que o cadastro foi realizado com sucesso. Então vamos testar. Ó. Vou clicar em cadastrar e observe, ó, cadastro realizado com sucesso. Muito rápido. Ó. Eu vou ter que dar um OK para fechar essa mensagem. Vou fechar aqui o formulário e vou ter que ir lá na minha base de dados. Como eu ainda não tenho a rotina para estar consultando, eu tenho que ir lá na minha base de dados, abrir manualmente para que possamos ver se salvou ou não. Então observe, ó. Vou aqui em BD controle, vou dar um duplo clique sobre ela e vamos verificar. Ó. Eu tenho que passar aqui a senha, a Gleidson, mas não está pedindo senha no momento que tu cadastra. Lembre-se que eu estou salvando a senha dentro do meu código, ou seja, dentro do meu código ele já auto preenche com a senha e já valida para que eu abra no modo administrador. Então vou passar aqui a senha manualmente, 1, 2, 3. Vou dar um OK. E observe, ó, que salvou o ID 1, 2, 3 e 4. A Gleidson não salvou as informações que estão nas demais colunas do meu listbox. Mas aí a gente vai deixar para a próxima aula. Mas observe que já está salvando as informações. E o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Eu vou fechar aqui esse arquivo, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, e o que eu estarei fazendo? Ó? Observe, ó, vou dar um duplo clique nesse botão, vou colocar um ponto de opção novamente, ó, para que você veja e entenda como é que está funcionando o nosso código. Ó. Então, novamente, ó, vou preencher com algumas informações quaisquer, só para estar ilustrando. Ó. Vou clicar aqui no incluir, vou colocar mais uma informação qualquer, só para ilustrar. E mais uma. Ó. Cliquei no incluir. Quando eu clico no cadastrar, observe, ó, vamos debugar aqui o código. Ó. Para que eu possa debugar, pressione o F8, ó. F8, 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 ó. Então ele vai fazer aquela verificação, vai verificar se o arquivo está aberto ou não. Então aqui é aquele momento que, se por acaso uma outra pessoa está realizando cadastro juntamente com você em um outro computador com esse arquivo aberto, então nesse momento, se você fizer pós ele e ele não tiver salvo, ou seja, não tiver fechado ainda o arquivo, nesse momento eu estarei verificando se o arquivo está sendo usado por outra pessoa. Então observe, ó. Como eu não estou utilizando esse arquivo paralelamente a outra pessoa, você não vai ver o arquivo aberto, a não ser que eu abra manualmente o banco de dados e tente executar o código, coisa que eu já fiz nas primeiras aulas dessa série. Vou pressionar o F8 e observe, ó, ele vai verificar se o arquivo está aberto. Ó. Como não está, ele já descobriu que o arquivo está falso, ou seja, está fechado. Observe, ó, vou pressionar o F8, vai abrir agora o arquivo, abriu. O que ele vai fazer? Observe, ó, vai agora no cadastrar fornecedor. Vou pressionar o F8 e observe, ó. Observe aí que ele vai verificar as informações e vai criar o ID autoincrementável. Descarregou a primeira informação, vai verificar agora o meu listbox. Ó. Como eu tenho 3 registros, então ele vai de 0 a 2. Então vai fazer o laço 0, o laço 1 e o laço 2. Ó. Então observe, ó, vai descarregar o 6 e vai descarregar quem? O 7. Lembre-se, a primeira coluna do listbox, lá eu estou utilizando apenas para que eu possa estar criando aquele ID autoincrementável momentaneamente. Para que eu possa estar editando, atualizando, excluindo as linhas do listbox. Aquela primeira coluna eu não vou descarregar na minha base de dados, porque na minha base de dados eu vou ter esse ID autoincrementável. Então vou pressionar aqui o F8, observe, ó, limpou o nosso listbox. Vou pressionar o F8, vai dar aquela mensagem, ó, cadastro realizado com sucesso. Observe, ó, o listbox limpo, cadastro realizado com sucesso.
Se eu pressionar F8, observa, ó, vai fazer o que? Ó, fechar arquivo ADM. Ó, e vai fazer o que? Ó, vai passar por todas aquelas estruturas de verificação e pronto. Ó. Então salvou as informações de forma multi-usuário. Então era isso que eu tinha para trazer na aula de hoje. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou, a forma que eu tenho de saber é o seu gostei. É o seu gostei que vai me dizer que você gostou do conteúdo da aula de hoje e que já quer a continuidade dessa série. Então conto com o seu gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.